Olá, mais uma edição do programa Vejam Só está começando e por isso seja muito bem-vindo àquele que sem dúvida nenhuma é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Uma alegria dividir esse momento com você que gosta, não só do Vejam Só, né, mas gosta dos nossos debates, das temáticas que são abordadas, que não é aquele telespectador passivo, né, mas é ativo na nossa programação, comenta, sugere tema, sugere entrevistados, participa dessa construção, né? E é exatamente fomentar esse debate, essa busca pelo conhecimento, despertar, né, naqueles que nos assistem, esse interesse pela leitura do texto bíblico, pelo aprofundamento no conhecimento teológico. São todas essas temáticas que fazem parte do Vejam Só e que, sem dúvida nenhuma, são a missão do programa. Por isso, fico muito feliz de dividir esses momentos com vocês, tá certo? Falando em dividir momentos, eu vou deixar aqui para você meu perfil lá no Instagram. Se você quiser, tiver interesse, chega por lá. É mais uma plataforma para a gente poder interagir, falar de teologia, conversar, bater papo. É uma ferramenta útil que nos aproxima. @Zeca_Pereira. Chega por lá. Recebo muito carinho dos nossos telespectadores, da nossa audiência, por isso sou muito grato e fico esperando a sua mensagem também, tá? E não só carinho, né? De vez em quando eu recebo umas cornetadas também, mas faz parte. Fica à vontade. É muito bom poder conversar com você e utilizar essa plataforma também para esse objetivo, tá bom? Vou apresentar os meus convidados e aí na sequência nós vamos rodar a matéria e a matéria vai apresentar o tema então que nós vamos debater na noite de hoje. Com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o reverendo Lucas Rezende, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Lucas, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo, uma ótima noite, meu irmão. Zeca, boa noite, sempre uma alegria, sempre um privilégio estar no Vejam Só. Já falei e sempre falo daquela nossa relação afetiva com o programa, né? Começando na adolescência, sem imaginar, lá no interiorzinho de Minas, que um dia estaria por aqui. Então, eu sempre gosto de mencionar isso, porque é legal perceber as coisas que Deus faz e que a gente não planeja, né? Coisa que Deus planejou, inclusive a nossa salvação, que é tema de hoje, né? E o outro aspecto afetivo, né, que eu tenho com o programa é isso aqui. Eu não conhecia o pastor Marcos, então tenho tido já nos últimos programas a oportunidade de conhecer, de estar com amigos, né? Mas hoje eu tenho a oportunidade de conhecer o pastor Marcos, que Deus nos abençoe e que possamos nos tornar amigos, porque o Vejam Só também é instrumento de Deus nesse sentido. A gente acaba construindo amizades. Estreitando os laços, aproximando, é muito bacana essa oportunidade também. Reverendo Lucas, para a gente iniciar, vou pedir as informações da igreja que o irmão pastoreia, para quem nos assiste, dias, horários, das principais atividades por lá, além, obviamente, do endereço também, por favor. Nós estamos aqui na zona oeste de São Paulo mesmo, na zona oeste da capital. Você encontra a nossa igreja com facilidade. Só dá uma digitada aí na internet, no Google, Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa, Rua Dr. José Elias 67. Eu vou te dizer que nas primeiras vezes de Vejam Só tinha que ser mais criterioso ali pelo endereço. Agora não, tá todo mundo já digitalizado, então vai lá no Instagram, IP do Alto da Lapa, né? As informações estão aí também na tela, provavelmente. O meu Instagram, o Instagram da igreja, o canal da igreja é uma ferramenta importante para você acompanhar os cultos, ter acesso também ali à nossa contribuição, né, para a igreja de um modo geral, acompanhar o culto, ser edificado com conteúdos teológicos, enfim, será muito bem-vindo. De fato, né? Antes o endereço era importante. Pois é, rapaz, a gente vinha aqui, aí eu falava, tem um cemitério, aí você entra à direita e tal. Hoje não, Rua Dr. José Elias, vai achar a gente na internet primeiro para depois ir na igreja. Exatamente, coloca lá no Instagram, que já apareceu aí para você, obviamente, então você pode entrar por lá. Muito provavelmente já vai ter o endereço, você clica, já vai pro Waze. As fotos, as imagens, já conhece a igreja, o pastor, o CPF, o CNPJ. Já está tudo disponível, o que de fato é um facilitador mesmo e é uma ferramenta que nos ajuda muito. Falou da tecnologia, eu citei aqui o Waze. Quando eu comecei a dirigir, né, eu lembro que a gente tinha quatro rodas. Só folheando ali, meu amigo. Procurando a rua. As coisas mudam, Zé, cara. É verdade. E mudam para melhor. Que bênção. Você tem um GPS hoje, só quem folheou ali o 4 rodas que sabe. Você tem uma ideia, a última vez que eu estive aqui, você me zoou que eu tava com Kindle, rapaz. Por isso eu trouxe um livro hoje. É verdade, foi. Mas é uma transformação necessária, Com certeza. Já comentei aqui, eu mudei de apartamento e a única coisa que eu não sei o que fazer são meus livros.
porque não tenho onde pôr mais. Diminuiu o espaço. Não tenho onde pôr os livros, estão tudo em caixa, não acho mais nada. E ainda estou relutando de mudar pro digital, mas não vou conseguir. Vou ter que mudar também. Então é um caminho natural. É um caminho natural. Ó, as informações também vão ficar disponíveis lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Agora, quando for vender os livros aí na promoção, você já compartilha comigo, porque eu ainda gosto de riscar ali. Eu sou das antigas, eu sou meio caipira. E eu também gosto. Não tem igual. Não tem igual. Você ter o livro na mão é completamente diferente. Mas a gente vai sofrendo, né? A gente vai sofrendo. E não tem espaço, não tem condição, não tem uma casa grande, um local para colocar. A biblioteca, tadinha, vai diminuindo aos pouquinhos, vai ficando tudo no digital. E nós temos também o privilégio de receber na noite de hoje o pastor Marcos Souza, ele que é ministro da Igreja Cristã Evangélica ao Deus Eterno, também um amigo aqui do programa, um grande parceiro do Vejam Só, que sempre gentilmente nos atende, sempre muito solícito aos nossos convites, sempre uma simpatia. Pastor Marcos, meu irmão, de novo, obrigado por estar aqui no Vejam Só. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Graça e paz, reverendo. A você que nos assiste também aí, pelas redes sociais, pela TV. Que a paz do Senhor esteja aí reinando no lar de vocês. É um grande prazer poder cooperar novamente aqui com esse programa maravilhoso. Amém. A alegria é nossa, meu irmão, em recebê-lo aqui, poder dividir um pouquinho desse espaço com o querido. E para a gente começar, também vou pedir as informações da igreja, por favor, pastor Marcos. Ok. A nossa igreja fica ali na rua Alencar Araripe, no número 120, no Sacomã. Dá uns 200, 300 metros do terminal Sacomã, é de fácil acesso lá também. E eu não citei, né? Eu sempre esqueço de citar, nós também temos lá os cultos online. Aí é ICD Igreja. É só colocar lá ICD, ICEDE, no YouTube você vai encontrar o nosso canal lá e você também vai participar dos cultos lá ao vivo, os cultos gravados. Será um prazer lá ter vocês participando com a gente. Pastor Marcos, você é um cara mais tradicional. Sim. Sempre que você vem aqui no Vejam Só, você está do lado mais tradicional da conversa. Se rendeu aos cultos online lá também? Não teve jeito? Não teve jeito. A gente tem que acompanhar, né? Não tem como, né? É que nem a gente tá relutando para não perder esse tradicionalismo, mas o dinheiro, por exemplo, já tá sumindo, né? Já não tem mais. Praticamente você não vê mais cédula de dinheiro. Não. Os livros que você está comentando agora também vão sumindo, então é natural. Esse natural, infelizmente, a gente tem que acompanhar, né? Não tem como. Marcos, a gente questionava, às vezes, de usar na igreja a maquininha, né? Verdade. Isso aqui não é um comércio. Nós achávamos isso absurdo. Hoje em dia é tudo no Pix. Pouca gente vai lá no gasofilácio. Eu acho que dessa geração tem gente que nem sabe o que é gasofilácio. É verdade. Eu, para não perder, né, esse tradicional do gasofilácio, então eu falo, colocar o comprovante, levar o envelope com o seu nome lá, depositar, receber a oração. Eu falei que ele tá do lado mais tradicional, isso aí. Eu avisei, eu sabia. Tá isso certo, aí a gente mantém. Pra manter. Pra não perder, né, as raízes boas. Com certeza, Marcos é muito bacana. Depois, eu tô até pensando a gente falar um pouquinho mais sobre essa questão dos cultos online, porque a gente debateu aqui no Vejam Só na época da pandemia. Foi uma necessidade, um outro aspecto. Mas hoje muitas igrejas investiram, continuam, avançaram nisso e eu acho que é uma oportunidade boa da gente conversar e discutir sobre isso aí, as interferências que isso podem acontecer na nossa fé, né? Sim. Que é importante, é uma fé muito reconhecida pela comunhão, pelo compartilhar, né? Pelo partir do pão. E o online, às vezes, coloca essas barreiras aí, né? Você sabe que essa questão aí, né? Hoje em dia, muitos membros acabam não usando nem a Bíblia mais. Pegam usando o celular. Também, né? Eu combato isso de forma veemente. Não gosta na igreja. Também, pastor? Não gosto. Não... Assim, o seu celular não é a Bíblia, né? Ele tem, você abaixa o aplicativo, faz uso. Mas isso é para seu uso particular, para seu uso. No momento que eu estou fazendo um estudo na Bíblia, você vai lá encontrar uma palavra-chave, abre a Bíblia online, né? Eu sou a favor. Mas no culto, você não levar sua Bíblia, você não folhear ela, eu acho que não é bacana. Não é legal. É um outro debate também. Na verdade, Bíblia digital, eu escrevi, tem um capítulo de um livro da editora Vozes que eu escrevi que tem esse título, Cultura Digital do Sagrado. Aí eu trabalho essas questões. Bacana. Muito legal. Bom, Angélica, já anota aí, já tem até os convidados aqui, já traz os irmãos aqui de novo, que a gente vai falar um pouco sobre essa questão do digital aí na nossa fé.
como é que isso funciona. Mas, bom, isso é outro tema. Hoje, o tema é diferente, você vai conferir agora. Nós vamos rodar a matéria de abertura. Na sequência, a gente volta para conferir as considerações iniciais dos nossos convidados. Vejam só. Algumas interpretações teológicas enfatizam que a salvação é mais do que um único ato de aceitação. Segundo essa perspectiva, a salvação é uma jornada contínua de crescimento espiritual e transformação pessoal. Ela não se limita apenas à aceitação inicial da graça divina, mas também abrange a busca diária por uma vida alinhada com os princípios e ensinamentos de Cristo. Podemos encontrar respaldo para essa visão em Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Portanto, meus amados, assim como sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Este versículo destaca a importância de pôr em ação a salvação e faz referência a um compromisso contínuo com a jornada espiritual. Isso implica que a salvação não é apenas uma experiência única, mas também uma busca constante de viver de acordo com os princípios cristãos. Essa perspectiva nos desafia a considerar a profundidade da nossa jornada de fé. A salvação é apenas um ponto de partida ou também envolve o compromisso diário de viver de acordo com os princípios do Evangelho? Como cristãos, somos chamados a explorar e aplicar essas perspectivas em nossa própria jornada espiritual. Fique ligado, esse é o Papo do Vejam Só de hoje. É isso aí, é uma conversa muito interessante onde a gente vai falar sobre essa questão da salvação, que já foi tema aqui do Vejam Só em várias oportunidades, obviamente, mas é um assunto que sempre é pedido, sempre é questionado e que eu sei que gera muitas dúvidas também. E a gente hoje quer aprender um pouquinho mais sobre esse processo da salvação e a participação do homem nele, como é que isso funciona, tá bom? Primeiro, os nossos convidados vão responder a nossa pergunta tema, colocando aqui, obviamente, a introdução, né? A linha que eles vão seguir no programa de hoje. Depois eu vou abrir a oportunidade para você participar, para a gente poder interagir também, e aí nós vamos continuar a nossa conversa aqui, tá bom? Reverendo Lucas vai ter a oportunidade de iniciar e, na sequência, o pastor Marcos, então, faz as contribuições iniciais também. Vamos lá, Rev, como é que o irmão responde a nossa pergunta? O homem participa do processo de salvação? Sim, não, por quê? Como é que o irmão organiza esse conceito teológico? Zeca, interpele-me quando for o momento adequado aí para que o pastor Marcos possa me interromper. Tem a liberdade total de me interromper. Aqui em Filipenses, capítulo 2, verso 12, nós temos aqui uma exortação do apóstolo Paulo para a igreja de Filipos para que os irmãos ali pudessem obedecê-lo mesmo na sua ausência. O interessante é que o contexto, ele traz ali aquele texto clássico que a gente usa muito na área da cristologia: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus e tal. E aí, a partir do verso 8, isso que eu citei foi parafraseando o verso 5, aí no verso 8 ele diz que ele se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Aí ele já emenda e traz uma exortação: imitem a Cristo. Em que? Sendo obedientes, mesmo na minha ausência. Não precisa de eu estar aí para que vocês possam obedecer. Obedecer ao quê, Paulo? E aí ele, então, termina o versículo 12, ou, na verdade, aqui na nossa organização, na tradução, ficou ao final do verso 12 essa recomendação, essa exortação, né? Esse chamado para a obediência: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, se eu vier aqui o programa e, olha, claro, eu me identifico e preciso ser identificado como um pastor presbiteriano, ético, como um calvinista. Mas se eu vier aqui e disser que o homem não participa ativamente da sua salvação, eu não estarei sendo fiel às Escrituras Sagradas. O ouvinte, ou a audiência, pode, a essa altura, já perguntar assim: mas espera aí, então o senhor está renunciando ao calvinismo? Não, eu estou sendo muito fiel ao que propôs, ou à característica de Calvino, de ser muito claro em temas individuais, mas não ter um compromisso no estabelecimento dessa inter-relação entre a clareza dos temas individuais. Ou seja, eu ser claro
em temas individuais que às vezes não se harmonizam na nossa mente e eu não tenho que oferecer respostas para essa desarmonia, que na verdade vão se harmonizar na mente de Deus. Por quê? E agora, contextualizando biblicamente o que eu estou dizendo, basta olhar para o verso seguinte. Por quê? Paulo termina o verso 12 dizendo, então desenvolvei a vossa salvação. O termo grego aqui, nos papiros antigos, é o mesmo que cultivai, né? E aí o verso 13 diz, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, tudo acontece de acordo com a minha vontade? Não, de acordo com a boa vontade de Deus, que efetua tanto o querer como realizar. As duas dimensões do processo salvífico é dirigida, é efetuada, e aqui é aquele termo lá que a gente vai lidar com o monergismo, sinergismo, que é o energo, esse efetua de Deus. E aqui você tem, então, 2 versículos trazendo essas duas verdades que estão absolutamente claras na Bíblia, e a gente vai beirando, então, a ideia do paradoxo, que, para mim, no cristianismo, paradoxo não é uma concessão lógica que você abre. Ele é, na verdade, uma configuração legítima e necessária. Nós cremos num Deus que é um, mas é 3. Nós cremos num Cristo que é Deus, mas é homem. E aí você vai lidando com inúmeros paradoxos. Para mim, a gente precisa, para ser fiel às Escrituras, trazer isso para a discussão desse tema. Boa. Vamos discutir, sim. Bem interessante a reflexão, a posição que o reverendo Lucas colocou aqui. Mas antes da gente debater, eu quero ouvir também as considerações iniciais do pastor Marcos. Por favor, pastor, como é que o irmão responde a nossa pergunta-tema? É claro que nós sabemos que a obra é de Cristo, né? A obra foi dele, né? Ou seja, sem ele não há salvação. Mas eu vou concordar plenamente com o reverendo, porque nós temos que manter. Fomos salvos, o Senhor nos salvou, essa obra foi dele, né? Foi ele quem derramou o sangue dele na cruz por nossas vidas, né? Foi ele quem perdoou os nossos pecados, e aí então ele nos salva, nos alcança, seu Espírito abre o nosso entendimento, né? Nos leva ao arrependimento, nós nos arrependemos, entregamos a nossa vida a Cristo, mas não para aí, né? Para que nós possamos permanecer salvos, nós temos que obedecer às Escrituras. Existe lá, por que existe a Bíblia Sagrada e por que os evangelhos e principalmente as cartas, né, escritas pelos apóstolos, nos exortam continuamente a permanecermos firmes, a obedecermos, a abandonarmos a velha vida, né, a não nos deixar mais enganar pelos ventos de doutrinas, né, por outros ensinamentos. Ou seja, a palavra de Deus está ali nos exortando a nos mantermos firmes e fiéis a Cristo para que a salvação permaneça em nós. Porque se nós abandonarmos, começarmos a viver desregradamente novamente e voltar ao pecado, o que resta para nós? Esse mesmo texto que o reverendo citou, Paulo fala que eu não tenha trabalhado inutilmente, né? Que eu não chegue lá naquele dia e eu tenha trabalhado em vão. Ou seja, tudo que eu falei para vocês não obedeceram, não fizeram, não foram adiante, né? E aí, quando chegou o fim de tudo e nós fomos comparecer diante do Senhor, vocês não estavam lá, vocês estavam sendo condenados. Estou falando pelas minhas palavras, né? A visão de Paulo, né? Ou seja, então ele trouxe para nós ensinamentos para que nós pudéssemos obedecer, ou seja, pôr em prática a nossa salvação. Ele também fala isso no outro texto. A gente pôr em prática, nós trabalharmos as obras da nossa salvação, né? Para que possamos ser reconhecidos pelo Senhor em todo o mundo, né? Sermos reconhecidos no mundo espiritual como filhos de Deus, né? Com a marca da promessa de Deus, que é o sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Então, sem essa participação humana, não vai haver a salvação. Então, quer dizer, existe uma participação. A obra foi de Cristo, completamente de Cristo, mas após nos salvar, nós precisamos conservar, nós precisamos cultivar, nós precisamos nos manter, né, de acordo com o que Cristo tem nos ensinado pelas Escrituras Sagradas. Boa. Então, está aí também a reflexão e as considerações do pastor Marcos. Eu anotei aqui algumas coisas para a gente poder conversar, entender alguns conceitos, algumas palavras chaves aí, pelo que eu percebi das ideias dos nossos convidados. Mas antes, deixa eu só abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também. Acesse o nosso perfil lá no Instagram, @programa Vejam Só. E lá você vai encontrar toda a interação com o programa. Inclusive, se você ainda não é nosso seguidor, segue lá o perfil também no Instagram. Tem tudo, todas as informações, toda a interação com o programa.
além das enquetes, os temas que serão abordados, contatos, convidados, com tudo lá para você, tá certo? Põe na tela aí, por favor, a enquete que nós colocamos lá para que o nosso internauta participe. A pergunta é: qual é o papel do homem na salvação? Primeira opção: o homem participa ativamente da salvação. Segunda opção: a salvação é totalmente obra de Deus, sem a participação do homem. Terceira opção: tenho dúvidas sobre o papel do homem. Se você ainda não tem aí uma opinião formada, você vai lá na terceira opção, tá bom? Escolha uma delas. Na postagem seguinte você consegue justificar, tem aquela caixinha lá aberta para você justificar, tá bom? Nós vamos tentar separar alguns comentários e colocar aqui durante a nossa conversa também, tá certo? E aí ajudar, obviamente, você a colaborar aí do nosso bate-papo. Meus irmãos, eu quero começar falando sobre um aspecto que é muito criticado, inclusive, no nosso evangelicalismo. Nós tivemos na história da igreja o pelagianismo, que foi uma heresia combatida, e os concílios da igreja, então, realmente reafirmaram que era uma ideia que estava fora das escrituras. Entretanto, hoje parece que a maioria das pessoas dentro do nosso evangelicalismo nacional defende quase que um semi-pelagianismo. Queria primeiro que o reverendo Lucas falasse, depois o pastor Marcos também vai ter a oportunidade de comentar sobre isso, porque eu percebo, não sei, quero saber de você, se esse ainda é um erro, se é uma dificuldade, se o nosso evangelicalismo vai realmente nessa ideia, e só para reforçar aqui, eles vão aprofundar, a ideia do pelagianismo era uma participação totalmente ativa do homem. O homem fazia algo para se salvar. O semi-pelagianismo seria uma ajeitada. Vamos dar uma ajeitadinha aqui para a gente poder participar também. Por favor, reverendo Lucas. Pois é, Zeca, a construção da teologia no decorrer da história gerou muitos termos, né? Então, se você olha para o pelagianismo, ele normalmente é relacionado pelos teólogos como uma espécie de monergismo. Para a nossa audiência, o monergismo, em termos assim, vamos tratar etimologicamente, mono se refere a uma, vem ali do grego energo, quer dizer, a uma força apenas atuando. E naquele caso dependia do homem. O pelagianismo dependia do homem. E aí atribui-se, né, ao calvinismo, né, a representação monergista da salvação, a salvação dependendo só de Deus, não do homem. Entretanto, isso é complicado, isso é complexo, porque quando vai se tratar, então, do sinergismo como um aspecto teológico, não, o homem participa ativamente. Só que, por exemplo, eu sou o defensor do calvinismo, digamos assim, da estrutura geral de pensamento que você tem a partir de Calvino, mas o que Calvino coloca é que, olha, você não pode colocar em oposição as duas verdades presentes nas Escrituras. Qual que é? Deus é soberano e o homem é um agente moral responsável. Você não tem que jogar uma contra a outra. Você tem que lidar com as duas, de uma maneira que isso não vai se harmonizar plenamente na sua mente. Então, é isso que eu defendo. E quando eu digo isso, então, o que vai acontecer? Eu poderia, considerando aqui o aspecto etimológico de sinergismo, né? Usando aqui termos teológicos, muito mais para contribuir com a nossa audiência, para que ela possa crescer, não é para falar difícil, é para que a gente possa pensar junto, né? Então, sin, lá no grego, é junto, e o energo, de novo, força. Então, dois trabalhos, duas forças que atuam juntas, e é por aí. Mas é claro que eu não defendo que cada um faz sua parte, eu acho que isso não é adequado. Porque eu acho que a gente não faz parte nenhuma, não é por mérito, não é por obra. O pastor Marcos já disse aqui. Então, Deus trabalha e a gente também trabalha, porque Deus está trabalhando, a gente também trabalha. Então, aqui, cultive, né, a sua salvação, porque Deus está trabalhando em prol dela. Quando eu pego essa coisa do cultivar, então, é o trabalho de um fazendeiro, de um agricultor. Aí eu lembro, por exemplo, da parábola da semente, lá em Marcos capítulo 4, que no verso 28 vai dizer que ela automateia no grego, por si só. Automaticamente. Então, o semeador lança. E ali no texto de Marcos, não diz que ele vai cuidar, diz que ele apenas lançou, foi dormir, acordou e tal. Por quê? Porque não é o objetivo da narrativa. É mostrar que a semente semelhante ao reino de Deus, ela cresce de maneira natural. Existe um aspecto que o semeador não pode atuar. Qual que é o aspecto? É aquele da germinação, do crescimento. Você pode sim cultivar, você pode sim limpar, regar,
Mas você consegue? Tem uma manivelinha, você vai girar ali para que a semente brote? Não, isso é natural. Existem coisas que é Deus quem faz, e tão somente Deus que faz. Então, a gente precisa reconhecer isso, e eu acho que é esse o equilíbrio. A gente mantém a soberania de Deus, entendendo que assim, a vontade de Deus é soberana, mas a nossa participação é claramente descrita na Bíblia. Como é que você vai harmonizar isso? Eu defendo que você mantenha as duas coisas, e qualquer tipo de esforço para harmonizar isso, você vai desonrar uma ou outra das verdades. Sim, né? sim. E aí é o ponto que talvez, né, porque tratando com a produção, né, eu perguntei a posição. O nosso irmão, ele defende uma perspectiva arminiana? Sim, então vai dar debate. Por quê? Porque chega num ponto em que essa nossa defesa aqui, ó, de manter as duas verdades intocáveis, aí a gente vai ter uma diferença, porque até agora está tudo ok. Sim, né? sim. E aonde vai ser, né? Umas palavras do pastor Marcos eu sei que já vão causar problema. Ele falou de manter a salvação. Eu sei que se jogar aqui já vai ter um... Mas nós vamos chegar talvez lá. não, vamos ver. Talvez não. Mas, pastor Marcos, eu quero ouvir sobre essa participação a partir desse prisma teológico que eu levantei aqui do pelagianismo, ou até de um semi-pelagianismo, que seria muito presente hoje. E até para ilustrar um pouco isso, Paulo combate muito isso quando ele escreve aos Gálatas, onde ali a igreja estava sendo coagida a voltar a práticas antigas, no sentido de que aquilo que eles fizessem garantiria ou abriria espaço ou a possibilidade da salvação. Então, o povo judeu tem um pouco disso, né? O cumprir a lei, achar que pela lei será salvo. Os fariseus, eles tinham toda essa linha teológica também. Queria que o irmão comentasse um pouquinho sobre isso, por favor. Essa questão que você tocou, Zeca, né, do Paulo ter falado sobre, né, eles estarem querendo voltar às práticas antigas, é justamente porque era a lei, era o judaísmo, né? E hoje, infelizmente, muitas igrejas estão praticando essas coisas, né? Algumas igrejas são meio que judaicas, né? Hoje em dia, elas praticam coisas lá do Velho Testamento, como se isso fosse algo que viesse acrescentar, viesse, né, trazer uma participação humana, na verdade. Eu vou ler 2 textos, Por favor. E assim vou colocar a minha posição de como eu creio na salvação. Porque o Senhor já predestinou lá na eternidade. Não existíamos ainda, foi um tempo lá na eternidade, e Ele fez a escolha. E aí a minha visão, né, para dizer para você como é que a gente tem que se manter salvo, como que a gente vai, por que vem as exortações, né, as advertências para a gente se manter no caminho. Lá em Jeremias 17, no verso 9, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, o Senhor, que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Ou seja, aqui Deus está dizendo que Ele conhece o coração do homem. Então, a gente já sabe que Ele conhece esse coração já na eternidade. Ele já sabe, né, quem é esse coração lá na eternidade. Aí, em Mateus 13, quando Jesus conta a parábola do semeador, ele é indagado pelos apóstolos o porquê que ele está falando por parábolas, né? E aí diz assim, os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem, ouvindo, não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Ou seja, Deus conhece esses corações. Então, Jesus está explicando isso aqui para os apóstolos. Tem pessoas que não vão ser salvas, né? O entendimento delas não vai ser aberto, justamente porque o coração delas é mau, né? Eles se inclinaram à maldade, eles amam o que fazem. E lá, Jesus está revelando isso aos discípulos, o entendimento da parábola para eles, e sucessivamente para todo aquele que tem o coração, né, inclinado a Deus, todo aquele que estava no pecado, vivia
na cegueira espiritual, mas o seu coração estava inclinado a Deus, não à maldade. Né? Éramos todos pecadores, estávamos todos perdidos, hoje somos pecadores arrependidos, porque essa palavra, o Espírito Santo, quando ela nos foi pregada, abriu o nosso entendimento. Mas se o nosso coração fosse inclinado à maldade, e nós amássemos o mal, né, como essas pessoas que ele colocou aqui, então esse nosso entendimento o Espírito Santo não abriria. O Evangelho teria sido pregado para nós, como está sendo pregado no mundo, mas nós não nos converteríamos. Mas ele conhece o nosso coração, já na eternidade, sabe quem seríamos. Eu acho que lá numa das cartas de Pedro, Pedro fala sobre essa presciência de Deus, ou seja, Deus já viu adiante, né? E aí então alcançou os nossos corações e nós somos salvos. Agora, o nosso entendimento foi aberto, o Espírito Santo nos levou ao arrependimento, porque isso é obra dele, né? Nos levou ao arrependimento. Agora estamos em Cristo Jesus, porque entregamos as nossas vidas para ele, mas nós não sabemos como viver, nós não sabemos como ir adiante e fazer tudo certo. Saímos, né, vamos por exemplo, eu saí do catolicismo aos 28 anos. E as minhas crenças estavam todas dentro do catolicismo, e eu agora preciso, né, rever tudo isso. Eu preciso ser limpo de muita coisa que eu acreditava e que não é a verdade, não condiz com a verdade. Então, o Evangelho de Cristo, ele vem para me limpar. Então, aí é o papel da igreja, é o papel, né, da palavra de Deus usada por pessoas sábias, pessoas que têm o chamado, pessoas que têm o dom, né, para que pudessem trabalhar em mim e o Espírito Santo fosse lá tirando todas essas coisas do meu coração, essas velhas crenças, esses achismos, para que eu pudesse, então, estar limpo. Para eu me manter limpo agora, eu preciso continuar dando ouvido a esses ensinamentos de Cristo pela palavra de Deus e preciso abandonar a velha vida. Paulo ensina lá em Efésios, capítulo 4, ele diz que nós temos que despir, né? Nos despir do velho homem. Diz assim, se eu não me engano, deixa eu pegar o versículo. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira um pouquinho antes. Quanto à antiga maneira, no verso 22, a maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Nós éramos este homem. Né? Nós éramos essa pessoa, tá? E agora nós somos ensinados a nos despir dele, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. E aí ele diz as coisas que nós temos que abandonar da velha vida. Né? Então, quer dizer, é assim que eu vejo a nossa participação, tá? Obedecer. Somos ensinados a obedecer. Essa parte é nossa. Somos nós quem temos que fazer. Então, eu não acredito que, uma vez salvo, sempre salvo, na questão se, de repente, eu sou salvo, então eu vou viver uma vida do jeito que eu quiser, porque nada vai tirar a minha salvação. Mas se eu pensar assim, eu nunca fui alcançado por Cristo. Eu fui convencido, né? Fui convencido de que é o caminho, mas eu não vivo o caminho. Agora, se eu obedeço e tenho medo, né? Temo, né? Me desviar e andar pelos velhos caminhos, e eu ouço a palavra de Deus e me apego a ela, então eu realmente sou salvo e eu não vou perder a minha salvação. Eu posso, na trajetória da minha vida com Cristo, dar umas vaciladas, porque nós ainda pecamos, infelizmente, então eu posso dar as minhas vaciladas, as minhas escorregadas, não é a vontade de Deus, não é a minha vontade, mas pode acontecer. Entendeu? Mas eu tenho um respaldo na palavra para que no momento que isso acontecer, o Espírito Santo, né, falar no meu interior e me convencer de que eu preciso me manter nesse caminho. Então, essa parte de me manter nesse caminho é minha. É assim que eu vou continuar salvo. Eu preciso ouvir e obedecer. Enquanto eu me manter ouvindo e obedecendo e praticando, eu estou salvo. Isso ninguém vai me tirar de Cristo. Eu sou salvo e ninguém vai arrancar minha salvação. Ninguém vai fazer eu perder a minha salvação. O que Cristo me deu, né, o que ele me concedeu, é meu. Mas eu preciso cuidar. Sim. Se eu não cuidar, perde. Eu vou perder. Nós temos várias ilustrações que são utilizadas para essa questão do processo de salvação. Uma das que eu mais gosto é do Magrath, um teólogo reformado, é muito conhecido, tem muitos livros dele que é à disposição no Brasil, que ele fala que o processo da salvação no cristianismo é o único que defende que Deus desce uma escada,
pega o homem e leva o homem lá para cima. Que todas as outras religiões do mundo vão defender que o homem precisa fazer alguma coisa para subir essa escada. Que o cristianismo é a única que diverge disso, porque Deus desce, pega o homem e leva ele lá para cima. Baseada nessa ilustração, Reverendo Lucas, como é que o irmão vai enquadrar essa questão do desenvolver, que o irmão colocou aí no texto bíblico, uma vez que parece que, ainda que o homem tenha que desenvolver, ele vai desenvolver algo que já foi feito por ele, não algo que ele vá fazer. Como é que funciona aí? Enquanto o pastor falava ali, eu fui tentando captar, né, mesmo sem anotar, mas alguns pontos aqui que a gente pode ter uma perspectiva diferente, né? Por exemplo, que ele falou do ponto da presciência, né? Deus conhece o coração, e aí, por exemplo, é aquele argumento que a gente normalmente usa, né? Como Deus conhece esse coração que você descreveu lá de Jeremias, como Deus tem esse pré-conhecimento. Então, por exemplo, se Deus fosse estabelecer, vamos dizer, o nosso destino ou a salvação a partir da sua presciência, porque de fato Pedro lá, se eu não me engano, é capítulo 1, verso 2, né? O verso 1 e 2 ali, aí eu acho que é o 2. Se a gente olha ali só, ignora os outros atributos, é só a presciência, ou o conheceu de antemão, de Romanos capítulo 8, aqueles que ele de antemão conheceu, verso 26, se eu não me engano. Então, o que acontece? É nesse ponto, talvez, que a gente tenha primeira questão de discussão. Porque se eu entendo que é apenas presciência, então Deus conhecendo o nosso coração, então o destino de todos seria a perdição. Porque Deus anteciparia o que de fato ele descreve, né? Como diz lá em Romanos capítulo 3, verso 9 em diante, né? Não há quem busque, não há um justo, não há quem entenda. Então, essa é a nossa realidade. Então, Deus precisa intervir, né? Procurando, tentando ligar aqui para essa construção, para a gente ter diferentes ideias aqui. Sim. É claro, sempre preso nas escrituras, citando textos bíblicos e tal, mas contribuindo para o crescimento. Aí é o ponto, né? Esse cultivar, voltamos aqui, o cultivar, ele tem a ver, veja, eu acho que esses textos se completam. Se esse termo desenvolver de Filipenses capítulo 2, verso 12, é cultivar, eu preciso, então, procurar em textos bíblicos algo que se relacione. Então, quando eu relaciono com a parábola da semente, como eu te disse, que ali deixa claro que tem algo aqui, qual que é a lição da parábola da semente? O reino de Deus é semelhante a um agricultor que lançou a semente, foi dormir, acordou, e a semente automaticamente, por si só, brotou. Ele não consegue, ele não pode fazê-la brotar. Paulo também então eu vejo, né, que um outro ponto é que o pastor Marcos, ele relaciona muito o aspecto, e aqui é só observações, né? Claro. Ele relaciona muito o aspecto assim, Cristo já efetivou, que tem a ver muito com a sua pergunta, né? Sua pergunta, Deus desceu, efetivou a salvação, mas talvez o pastor Marcos entenda que esse descer de Deus, ele abriu a porta, possibilitou a salvação, quando na verdade eu talvez seja mais incisivo aqui, no sentido assim, Deus salvou. Então, esse manter é que dentro desse projeto, Deus incluiu o nosso cultivar em relação àquilo que ele já fez, mas assim, não só para uma presciência, mas uma onisciência, uma justiça, uma retidão, uma santidade, de modo que nada, absolutamente nada que ele determine, que ele estabeleça, pode ser injusto, jamais. Né? Aí a gente vai lembrar, por exemplo, do texto de Mateus, capítulo 20, verso 13 ali, que tem aquela parábola do proprietário que chama as pessoas para trabalharem, e aí alguém que chegou depois vai receber um denário, e aí tem ali a reclamação, mas o proprietário respondendo disse a um deles, olha amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário, que é quem chegou primeiro, e depois o outro chegou por último, eu não estou te fazendo injustiça, o que eu combinei com você eu estou te pagando. Aí ele diz, olha, toma o que é o teu e vai-te, pois quero dar a esse último aqui quanto a ti, a mesma coisa que eu te dei. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são mal os teus olhos, porque eu sou bom? Então, quer dizer, eu faço o que eu quiser. Então, para mim, esse pré-conhecimento, pastor Marcos, ali de Deus, ele tem a ver com isso. Olha, eu sou bom. Então, assim, eu prevejo presciência, que todos vão se perder, mas eu sou bom. Então eu vou dar aquilo que não merece, mas eu vou dar.
gratuitamente. Então, é nesse ponto aí que talvez a gente se divirja, né? Mas é que eu coloco como uma possibilidade. Sim, sim. De Deus realizar, inclusive, essa obra do cultivar no coração do homem. Ou seja, o próprio desejo de cultivar não seria do homem, mas de Deus, pelo que eu entendi. Sim. É que na verdade, Deus sim, Deus efetua, e eu acho que isso... Estamos juntos, eu e o pastor Marcos. Não vai haver divergência dele nesse sentido. Porque ali está, cultivar e desenvolver a salvação, porque Deus efetua o querer realizar. Ele com certeza crê numa graça que se opera, né? Agora, o ponto aqui é que quando você vai afunilando, vai ter uma hora que você vai chegar e falar assim, olha, para mim manter a verdade clara de que Deus é soberano e a sua vontade de cumprir, ele faz o que ele quer do que é dele, e que o homem é completamente responsável, vai chegar a hora que eu falo assim, não, o decisivo na história não é a vontade humana, é a vontade de Deus. E aí, então, por isso que talvez haja aquela divisão ali, ó. Então, a salvação, efetivamente, do ponto de vista decisivo, eu sou monergista, porque quem decide é Deus. Mas aí é o ponto ali, as palavras, eu acho que elas não fazem jus ao significado. Sim. Entende? Porque eu entendo que é uma vontade que é decisiva, não é duas. Mas forças, trabalho, aí é dois. Porque a tarefa é nossa. Uma cooperação. Santificação, Sim. Então, aí que tá. Eu também, aí eu vou mais nessa linha de santificação. Sim. Inclusive, no texto de Filipenses, penso que uma tradução melhor seria essa mesmo. Para santificação. Não desenvolver a salvação, mas a santificação nesse processo. Reverendo pastor Marcos, vou devolver a palavra aí e vou pedir para o irmão contribuir nesse sentido. Então, o reverendo Lucas falou um pouquinho dessa questão da presciência, de divergir um pouquinho. Vou pedir para o irmão, então, comentar aí para a gente, por favor. Eu concordo, né, com o reverendo, a questão decisiva a decisão é de Deus, né? A decisão de salvar realmente é dele, né? Mas dentro da minha posição, se talvez ficar um pouco mais esclarecido para quem assiste, né? É que justamente na eternidade o Senhor viu e conheceu o coração do homem. Então ele sabe quem vai dizer não e quem vai dizer sim. Mas a decisão de salvar foi de Deus, né? Ou seja, ele deu essa oportunidade e ele dá essa oportunidade de arrependimento e de salvação para toda a humanidade. É isso que eu ia perguntar. Todo mundo tem para toda a humanidade, né? A Bíblia diz lá, é bem claro, né, em João capítulo 3, que o Senhor, ele amou o mundo, né? Amou, ou seja, toda a humanidade de todos os tempos. Ele amou a todos e entregou Jesus para morrer, né, em seu lugar, para que essa humanidade pudesse ser salva. E aí, então, vem, né? Quem crer será salvo. Quem não crer já está condenado. Mas a oportunidade está sendo dada a toda a humanidade. A decisão de Deus foi salvar aqueles que o coração se inclinará para ele, né? Então, ou seja, o homem sinalizou, quero ser salvo, entendeu? E o Senhor Jesus foi lá, então, abriu seu entendimento, né, para que ele pudesse conhecê-lo. E aí, então, o homem é levado pelo Espírito Santo ao arrependimento, entrega a sua vida e agora está salvo. Então, mas aí que está, pastor Marcos, para a gente entender. O homem se arrepende, depois o Espírito Santo age com graça. O arrependimento é o Espírito Santo quem já anterior opera no homem. É ele quem opera no homem. E aí o homem se arrepende pela ação do Espírito. Pela ação do Espírito. Tá. Não tem outro jeito. Tá bom. O homem por si mesmo não se arrepende. Não vai se arrepender. Porque ele não tem capacidade para isso. Perfeito. Tá? Então, o Espírito Santo vem. Mas, justamente, a decisão de Deus é por quê? Porque ele viu o coração. Sim, ele né? sabia. Ele viu que esse coração, ele criou o ser humano. E, assim, né, nessa parte eu sei que a gente diverge, né? A questão do poder de livre escolha. Né? O homem tem esse direito de querer ou não. Sim. É que tem uma linha arminiana, não sei nem se dá para se chamar de arminiana clássica, vamos dizer assim, que também defende essa ação da graça. Ou seja, sem a ação do Espírito Santo, o homem não consegue dar resposta. Exato. Que vai um pouco semelhante com a ideia calvinista de que a graça quando eu age contei primeiro, aqui que o pastor Marcos provavelmente creria numa graça, que é a tal da graça preveniente, algo desenvolvido lá por John Wesley. Sim. Só que, para mim, carece de elementos bíblicos ou textos bíblicos que nos deixem claro a existência dessa graça preveniente que alcança toda a humanidade. Sim. É que
tem alguns ramos do arminianismo que vai defender, inclusive, a restauração do livre-arbítrio a partir da graça. Então, não é que eles defendem o livre-arbítrio, mas a graça restaura essa escolha. Então, essa escolha só é possível livremente... Com a ação do Espírito Santo. Com a ação do Espírito Santo. Exatamente. Isso. Assim Sem ela, o homem continua morto. É assim que eu creio. Os delitos, perfeito. Porque, assim, por exemplo, eu falo por mim, pela minha vida, né? Eu nasci no catolicismo, família católica, então eu fui ensinado nesse caminho, né? E eu sempre acreditei muito em Deus, né? Sempre acreditei na obra, né, salvífica de Cristo Jesus, sempre acreditei. Porém, eu acreditava mais em um monte de coisas que não é verdade, né? Ou seja, o meu coração estava inclinado a Cristo, mas eu não tinha a capacidade de compreender a verdade. Teve que haver uma ação do Espírito Santo para abrir o meu entendimento e então eu compreender. E como ele fez isso? Ele começou a usar uma pessoa aqui, a usar uma pessoa ali, né, a usar outra lá. E essas pessoas em locais diferentes, pessoas que nunca se conheceram, né? É uma história bem legal a minha, assim, né? Porque uma vez eu estava num cemitério, né, a trabalho. Eu fui levar... na época, eu trabalhava como motorista de ônibus e eu fui levar policiais para um enterro de uma policial que tinha sido assassinada. E eu fiquei lá sentadinho num banquinho lá, enquanto eles estavam lá, e um senhorzinho varrendo, né, ali aquele local. Ele se aproximou de mim e começou a anunciar Cristo para mim, e usando as mesmas palavras, usando o mesmo entendimento de um outro rapaz, né, que trabalhou comigo num período, e me anunciou Jesus da mesma forma, com as mesmas palavras, e depois uma terceira pessoa, e aquilo começou a queimar dentro de mim, entendeu? Começou a queimar, e eu senti a necessidade de buscar, né, a verdade. E aí, quando eu entrei numa igreja evangélica, eu e minha sogra, que nos convertemos no mesmo dia, o pregador era um missionário, ele trouxe uma mensagem tão fantástica, uma coisa que eu nunca tinha ouvido. E quando, naquele momento, eu entreguei minha vida para Jesus, porque eu sabia que não tinha outro caminho, entendeu? E quem fez isso? Foi o Espírito Santo, porque eu sempre acreditei em Deus, sim, mas eu não tinha capacidade de aceitar Jesus, de crer somente nele, porque eu tinha sido ensinado no erro. E alguém precisava limpar a minha mente. E quem podia fazer isso senão o Espírito de Deus? Entendeu? Perfeito. Nós vamos caminhando para o final do bloco, mas eu queria tratar agora dessa questão do manter, que foi uma ideia que o pastor Marcos, logo no começo, colocou aqui. Queria pedir primeiro para você comentar, Vinilo, como é que você observa essa questão do manter aí, ou permanecer salvo? Como é que você organiza essa daí, que, pelo que eu entendi na ideia do pastor Marcos, é o papel fundamental do homem, né? Dessa manutenção. Deixando bem claro que eu não acredito que o homem salvo perca a salvação. Eu não acredito que ele perca, né? Então, a palavra de Deus, ela tá sendo pregada para ele não se perder, para ele não se deixar enganar mais. Você entendeu? Ele está salvo. E aí o que eu coloquei anteriormente foi que se esse camarada aqui está na igreja, que é a semente é a parábola da semente, né, do semeador, né, ele recebeu, está lá feliz, está na igreja, mas aí acontecem coisas que ele se amedronta e falou, isso aqui não é para mim não, estou fora. Ele nunca foi salvo. Ele nunca foi salvo. Ele nunca recebeu o Espírito Santo na vida dele. Pai, o calvinista está muito arminiano, o arminiano está muito calvinista. Tá muito interessante isso aqui, rapaz. Estou confuso aqui. Vocês não estão me ajudando hoje, não. Angélica, proíbe esses meninos de ficar juntos lá no camarim. Essa é a forma que eu sempre acreditei. Quando nós começamos uma conversa ali nos bastidores, rapaz, a gente não continuou porque tínhamos que vir pra cá. Sabe o que acontece, esse estranhamento? É porque a gente fica muito preso aos debates superficiais. E aí eu falo assim, poxa, mas você está dizendo que estamos sendo profundos? Não. É que quando você vai, por exemplo, em Armínio, é isso aqui. Ele não tem segurança para falar que perde salvação. Sim. Entendeu? Aí você está dizendo, olha, esse arminiano está calvinista. Não, ele tá arminiano. Ele não está remonstrante. Ele não está seguindo o que foi feito depois. Ele está muito arminiano, na verdade. E eu talvez esteja muito calvinista. Por quê? Porque aí vamos dizer assim, o que eu estou trazendo aqui é que Calvino nunca teve compromisso de explicar a inter-relação. Ele defendia o seguinte, olha, existem clareza em temas individuais, mas ele não entende que deva necessariamente apresentar respostas para as inter-relações. Então, por exemplo, você disse um negócio aqui interessante, antes de passar a palavra para o reverendo Marcos,
você falou assim, eu acredito aqui que aqui é salvação. Desculpe, que aqui é santificação, que esse desenvolver, sim, esse cultivar tem. Aí eu, até por curiosidade, né, pelo que você falou, fui lá no texto para ver. E é soteria antes do termo que é mais complicado aqui, eu nem vou pronunciar. Ou seja, está falando de salvação mesmo, do ponto de vista do significado grego, que aí vem soteria, né, de salvação. E aí o que acontece? Para mim, arrependimento, fé, isso tudo é tarefa humana, é o ser humano que faz. Agora, o ponto é habilitado para tal. E aí é aquela questão, né? Então, assim, por exemplo, e por que eu digo isso? João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. E aí? Como é que fica esse negócio? Quem crê tem. Quem permanece rebelde? Não. E aí que você vê que a atitude humana é demandada por Deus. O ser humano é um agente moral responsável, ainda que divinamente controlado. Sim. Ou seja, ou ainda que divinamente controlado, ele continua sendo um agente moral responsável. E eu cito isso, e talvez eu pudesse ir lá em Provérbios 21, 21... Eu não vou lembrar aqui do versículo específico, mas está lá em Provérbios 21, 6, eu acho, que diz que o coração do rei é como ribeiro de água que Deus inclina para onde ele quer. Ou seja, divinamente controlado. Como é que você equilibra isso? Aí eu estou te dizendo, você tem que manter as duas sem jogar uma contra a outra. E eu acho que se eu for visitar Calvino, eu vou encontrar mais ou menos essa linha. Então, eu acho que nós estamos sendo muito arminiano ou muito calvinista. E você está fazendo uma cobrança injusta aqui. Não sei, talvez. Estão sendo justos com as filosofias defendidas. É que eu vou ser sincero aqui, eu sou um teólogo, vou falar da hipergraça, mas, entretanto, contudo, porém, sem me associar necessariamente com essa galera aí. Mas eu gosto muito da interpretação de Lutero da Carta aos Gálatas, por exemplo, onde Lutero chega a ser escandalosamente da graça. Escandalosamente mesmo. Desculpa, eu gosto quando o apresentador entra no jogo. Né? É bom, né? Traz um enriquecimento pro negócio. Eu estava comentando isso com o Zé, que o pastor Hebe uma vez participou de um debate de maneira ativa, é bênção. Exatamente por conta disso. Vejo com ressalvas o desenvolvimento, a manutenção, nesse sentido, quando a gente fala de salvação. E por isso que eu fui nessa linha mais da santificação, porque eu entendo que desse processo aí. Porque quando o irmão fala de manter, por exemplo, o pastor Marcos, Paulo, lá em Colossenses, ele vai ser muito claro quando ele fala assim, existem essas regras, não coma, não beba, não faça, não toque, não respire e tudo mais, parecem transmitir santidade, mas não tem nada disso. Fico com a impressão, quando a gente fala dessa manutenção, na nossa visão, é de algo que a gente tem que fazer. E aí eu, com ressalvas, pergunto, não consigo ver isso quando a gente fala de salvação mesmo. Queria que o irmão explorasse um pouquinho essa questão da manutenção. Essa colocação, né, do texto aí de não toque, não coma, não beba, né? Eu vejo como regras impostas pela igreja, né? Se você fizer isso, por exemplo, outro dia, uma família de venezuelanos visitou a nossa igreja e precisaram de uma ajuda. Nós demos ajuda, tal, pedi um trabalho para poder ter um dinheiro, para poder comprar coisas para eles venderem. Eu dei esse trabalho da igreja, tal. E depois ele, só mais uma vez, ele perguntou quando seriam os cultos na nossa igreja e ele não veio mais, né? E aí eu vi o status dele e vi a pregação. E aí a pregação do venezuelano, do pastor venezuelano, era sobre os usos e costumes, condenando as mulheres que usam calça, condenando os homens que usam bermuda, tal. Então, eu vejo que é nesse sentido, essas coisas, né? Aí a igreja obedece, o povo obedece, né? E como se isso fosse, né, algo para te manter salvo. E a gente sabe que não é, que isso é uma ignorância humana, né? Isso é uma falta de entendimento, é uma falha de interpretação, né, destes homens, tá? Então, não é nessa questão. A questão de manter é justamente santificação. O que é santificação? É você se apartar do pecado,
né? O Paulo disse, foge da aparência do mal, ou seja, você está indo por um caminho, o negócio já está aparentando que a coisa não é boa, que a coisa vai desagradar a Deus, então você tem que desviar desse caminho. Então, é essa manutenção, entendeu? Se manter no caminho da salvação e não no oposto desse caminho. Você entendeu? Sim. Não é questão de, né, pode isso, não pode aquilo, pode... Não é nada disso. Né? É a questão da palavra de Deus, de você dar ouvidos a ela e obedecê-la. Obedecê-la, porque ao obedecê-la você está automaticamente em santificação. Né? E o autor aos Hebreus diz, sem santidade ninguém vai ver Deus. Então, se você não se mantém nesse caminho, ou seja, o Paulo declarou, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, e vai dizendo as coisas que você... É a velha vida, abandone essa velha vida e ande nessa nova vida que você foi criado por Deus. Você foi feito uma nova criatura quando você foi salvo. Então, agora... Aprenda dessa nova criatura, aprenda da palavra de Deus, aprenda dos ensinos bíblicos para se manter nesse caminho. É essa a questão da manutenção. 2 minutinhos para a gente chamar o intervalo. Reverendo Lucas, quero ouvir o irmão também nesse aspecto. John Stott comentando a carta aos Gálatas. E eu estou muito lá em Gálatas, porque Gálatas é a carta da liberdade. É ali onde Paulo vai quebrar, né, todas essas regras normativas e tudo mais e defender a justificação única exclusivamente pela fé. Lutero falava que tinha um relacionamento amoroso com a carta aos Gálatas. E John Stott, em um dos comentários ali, acho que já do final do capítulo 4 para o versículo 5, quando Paulo vai fazer a analogia dos 2 filhos de Abraão, né, um da lei, um da escrava e um da livre, Stott fala o seguinte, que a lei aprisiona. Porque a lei fala, o homem tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. E a graça diz, Deus fez. Vou fazer novamente uma analogia à salvação, né? Queria aí o seu comentário, por favor, nesse sentido. Acho que talvez você esteja tão apegado ao Lutero, comentando Gálatas, né? Que daqui a pouco, brincadeira, Zé, de amigo total, você vai chegar igual Lutero e falar assim, ó, esse Tiago aqui tá falando bobagem. Esse Tiago aqui é carta de palha, né? Esse aqui não tem peso teológico nenhum, entendeu? E vai ter dificuldade com a carta de Tiago, porque obras. E aí, por exemplo... Eu tenho que apertar vocês, gente, senão Mateus, capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então... retribuirá a cada um conforme, de acordo com as suas obras. Aí, por exemplo, Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras, né? Então, aí é claro, na brincadeira, né? A gente precisa se divertir aqui também, e claro, essa diversão é evidente porque a gente tem prazer pela verdade de Deus, pela beleza, né, do plano salvífico, por esse chamado de Deus que se refere, sem dúvida nenhuma, à nossa salvação, mas também à nossa conduta. Então, a gente não tem que ficar desligando uma coisa com a outra. Eu acho que assim, o que Deus fez, né? Deus efetua o querer e o realizar, e você cultiva o que só Deus pode brotar. No final da história, o seu trabalho não define se a semente germina ou não. Tende a definir no sentido que você aguou e tal. Mas, assim, é uma coisa que você não tem que desvencilhar. A obra, o agente moral responsável está ali. E Deus ligou uma coisa que você não tem que separar. E aí é o cuidado, né? Não joga uma contra a outra. Então, a obra não define a salvação. Mas peraí, aqui está você não dialogar de acordo com a sua obra. Tá, mas ela confirma a fé. Ela confirma a salvação. Dá um debate esses textos aí, né? Dá um debate. Mas o que ele está falando de obras, né? Ou seja, este aqui não está salvo e tem suas obras. Sim. Este aqui está salvo e tem suas obras. As obras desse aqui são obras, né, de maldade. Sim, sim. As obras desse são as obras da salvação. Então, mas ele foi salvo e ele trabalhou na obra de Deus. Isso. Você entendeu? Mas ele foi salvo. Foi salvo para as boas obras. Então, reflexo. Aí a gente já foi lá em Efésios. A boa obra é um reflexo, que é o caso aí. Paulo vai defender, né, salvos que, como pelo fogo, passam ali chamuscados e tal, mas chegam lá, sim, né? Mas não é porque não trabalhou, não é porque não fez obras. Não, que as suas obras queimaram. Elas não tiveram a força, vamos dizer assim. Exato, para permanecer. Para permanecer.
mas foram salvos também. Eu preciso encerrar o bloco aqui, mas só para amarrar a ideia aqui, eu gosto muito do texto lá de Gênesis 15, quando Deus vai fazer uma aliança com Abraão. E na hora do processo de fazer a aliança, que era muito comum na época, né, de cortar os animais, Abraão dorme. Cai um sono sobre ele. Ou seja, quem faz a aliança é Deus. Deus que garante. Aquele texto é maravilhoso. Aquele texto é fantástico. Abraão tá dormindo na hora de fazer a aliança. Ele fica ali meio... Começa a ter dificuldade e enxotar as aves que estão vindo. Cai sobre ele um sono texto é sombrio, porque se escurece e Deus vem como um fogo. E quando ele já vê, não tem como passar mais, porque a aliança está feita. E aí você pega, é graça. Pela graça, Efésios 2, verso 8. Sim. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra. Sim. Mas somos feitura deles, criados em Cristo para as boas obras. Sim, Aí eu repito, gente, o negócio está muito assim, ó. A gente, moral responsável, soberania de Deus. No final, quando você tem que... Peraí, eu tenho que dar uma resposta? Não, então a vontade que vai... É a de Deus. A soberania de Deus. Sem dúvida. Preciso chamar um intervalo. Mas o nosso café teológico aqui tá bom. Maravilhoso. Tá legal. Eu gosto desse tipo de conversa. Tá cheio da graça aqui. Exatamente. Tá cheio da graça. Eu gosto demais disso, cara. E eu acho que é isso que aproxima a teologia da vida. A gente, ainda que falando de aspectos teológicos, né, termos teológicos, tudo isso que a gente falou aqui, ele é aplicado no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa prática, na nossa caminhada, no coração, na mente, nos olhos, na mão. Tudo isso faz parte da nossa caminhada diária. A teologia tem essa interferência. Inclusive, no próximo bloco, meus convidados vão fazer as considerações finais aqui e oferecer para você uma aplicação dessa conversa. O que essa participação ou não nesse processo precisa interferir na sua vida prática, cotidiana, tá bom? Fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes do intervalo, telefone da Agrade na tela. Quer estudar teologia? Procura por uma instituição séria. Tá? Quer se capacitar, obviamente, para o trabalho do reino, se aprimorar, ganhar e avançar no conhecimento, a Agrade é uma indicação do Vejam Só, Academia Teológica da Graça de Deus. Código 11, secretaria fica aqui em São Paulo, 3115-0819, 3115-0819. Amanhã, horário comercial, você liga, ou se quiser pode mandar uma mensagem, tá bom? Esse número é o WhatsApp também. E antes do intervalo, faço questão de deixar aqui para você as redes sociais da HIT. Está cansado daquela programação da televisão de sempre? Sempre os mesmos canais, já não aguenta mais, já sabe de cor, quer uma coisa nova, pensada para sua família, para te edificar, para te informar. Aqui na HIT tem entretenimento, tem jornalismo, tem, obviamente, debates teológicos aqui do Vejam Só, tem transmissão de culto, tem muita coisa. Vem aqui para a HIT, vem conhecer a nossa programação, que eu tenho certeza que você vai curtir e vai ficar fã. Não vai mais trocar de canal. Então, estão aqui as nossas redes sociais, conheça o nosso trabalho e fique fã também. É a emissora que há mais de 20 anos está no coração do povo brasileiro e quer ganhar o seu também. Tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. É isso aí, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho, recebendo aqui no nosso estúdio hoje, reverendo Lucas Rezende, pastor Marcos Souza. É até difícil descrever a conversa que a gente teve no primeiro bloco, assim, edificante, cheia de conhecimento. Eu tenho certeza que você que nos acompanhou aprendeu demais. E, por favor, divulgue esse conteúdo, compartilhe. Acho que é um conteúdo que com certeza vai agregar, vai edificar, vai abençoar a vida das pessoas também. Então, você que nos assiste aí posteriormente pelo YouTube, compartilhe esse conteúdo e divulgue. Eu tenho certeza que vai ser bênção, tá bom? Aliás, se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal, já aparece aqui, ó. Ative as notificações para você ficar sabendo de tudo aquilo que a gente produz, inclusive acompanhar ao vivo as nossas gravações. Antes das considerações finais, da conclusão aqui do nosso debate, deixa eu dar aquela moral para você que nos acompanha, assiste, participa aqui do programa mandando a sua foto. Vou fazer aqui um pedido para você. Mande a sua foto aqui para o Vejam Só, participe do programa. Uma foto simples, básica, bem simples mesmo, tá bom? Uma selfie assistindo ao Vejam Só e você encaminha para a gente pelas redes sociais, pelo Facebook ou pelo Instagram do programa. Nas duas plataformas você nos encontra por Programa Vejam Só. Só você procurar lá, você vai localizar, vai direto lá nas mensagens, tá bom? E lá nas mensagens você encaminha a sua foto
junto com o nome completo, cidade e estado. Você vai aparecer aqui no programa e vai concorrer no final do ano agora. Estamos pertinho, vai ser um presentaço de final de ano do Vejam Só para você. Nós vamos mostrar na sequência, mas tá imperdível. Então manda foto para você participar e concorrer a esse carinho, né, do Vejam Só para você que acompanha o programa, tá bom? Vamos colocar na tela as fotos de hoje. São José dos Campos. E quem aparece aí é o Nelson, nosso telespectador ali acompanhando o Vejam Só, tá vendo? Fez uma foto bem simples, uma selfie. Fez na horizontal, mas pode ser na vertical, pode ser na diagonal, pode ser do jeito que você quiser, que nós vamos arrumar aqui e mostrar você, tá bom? Obrigado, Nelson, pelo carinho. Próxima foto vem lá de Maceió, Alagoas, terra boa. E quem vai aparecer aí para você acompanhando o programa é a Thelma Oliveira, toda sorridente. Ah, mas lá em Maceió é fácil, né? Ah, terra linda, maravilhosa. Obrigado, viu, Thelma, pelo carinho, pela audiência, por acompanhar o Vejam Só e toda a galera de Maceió e do Nordeste que nos acompanha. Encerramos as fotos agora na região sul, lá em Santa Catarina, São Ludgero é a cidade, e quem aparece aí nos acompanhando é a Arlete. Obrigado, viu, Arlete, pelo carinho, pela audiência. Deus abençoe muito a sua vida e a todos os nossos irmãos aí de Santa Catarina também, de toda a região sul, que participam, acompanham e aparecem aqui no Vejam Só. Toda essa turma aí que já apareceu, outros que vão aparecer também, vão concorrer a alguns presentes do Vejam Só. Na verdade, são 3. Um oferecimento da Sociedade Bíblica do Brasil, que presenteou aqui o Vejam Só, e que nós vamos mandar para você. São 3 Bíblias, aparecem aí, ó, direitinho. A primeira ali, da direita para a esquerda, tá bom? É a Bíblia do Adolescente, aquela mais vermelhinha, né? A cor de rosa ali é uma Bíblia do Adolescente, com material preparado, né? Para esse público, tá bom? Alguns comentários. No meio nós temos ali a Bíblia do Pregador, que também tem ali o material de apoio, comentários para te ajudar na preparação ali dos estudos, do sermão também. E na esquerda, a Bíblia da Mulher. Essa Bíblia da Mulher, ela tá linda, ela vem numa caixa super bonita, letra grande. Olha, bom, todos os materiais são de fino acabamento editorial, com selo, né, da Sociedade Bíblica do Brasil, então vale a pena. Manda a sua foto que você vai concorrer. Agora, se você não ganhar, você pode encontrar esses materiais aqui no Shopping do Povo também, é verdade. Então, você pode vir ao Shopping do Povo, tem a imagem para você. Ele fica bem em frente à sede da Igreja Internacional, aqui no centro de São Paulo, da Igreja Internacional da Graça de Deus, na Avenida São João 816, é o endereço do Shopping do Povo. Todas essas Bíblias você encontra lá e além de outros materiais, tá bom? Tem muito livro bacana por lá, você vai ter um atendimento super especial. Chega por lá, fala que viu aqui no Vejam Só, tá bom? O atendimento vai ser VIP. Se você não pode vir a São Paulo ou não está em São Paulo, acesse pelo site spovo.com.br e você também vai adquirir todos esses produtos. Quero agradecer demais a parceria do Shopping do Povo também e da Sociedade Bíblica do Brasil. Muito obrigado, meus irmãos. Queridos, 3 minutinhos para cada um, considerações finais e uma aplicação. O reverendo Marcos vai ter o privilégio de começar e o reverendo Lucas encerra, então, o programa de hoje. Por favor, pastor Marcos. Eu vou lá, Tiago, que até o reverendo fez uma brincadeira aqui, né? Mas falando algo real, verdadeiro, né? E eu encerro a minha parte aqui, dando a vocês aí uma orientação totalmente bíblica da palavra de Deus para que vocês vivam em santidade, cuidando da salvação de vocês. Tiago escreveu no capítulo 1, do verso 19 em diante, ele disse assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para o falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza, moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não ouvintes, enganando a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. E ela prossegue assim, né? Continua falando sobre isso, mas eu vou até aqui para não tomar o tempo, porque é rápido. Então, permaneça ouvindo, espera para abrir a boca, espera
né? Primeiro, analise, ouça, reflita, antes de você abrir a boca para dar uma opinião, antes de você abrir a boca para falar de alguém, de uma situação, porque às vezes não é nada daquilo. A palavra de Deus nos orienta a sermos mais calmos, né? A sermos mais inteligentes na questão da reflexão, daquilo que se ouve, né? Buscar o entendimento. O Espírito Santo nos dá esse entendimento, né? Não abra a boca com facilidade para falar aquilo que você não tem certeza. Pratique aquilo que você ouve da palavra de Deus e não daquilo que você ouve de terceiros, mas da palavra de Deus, porque muitas pessoas usam a palavra de Deus ao seu bem próprio. Então, nós temos que ser estudantes da palavra de Deus, ouvirmos a verdade da palavra de Deus e darmos crédito às pessoas que pregam essa verdade com temor e tremor a Deus, entendeu? Viva essa palavra, pratique essa palavra, porque aí está, você pode ter certeza, olha, eu sou salvo, eu tenho a salvação, Jesus realmente me salvou, porque eu não só ouço, eu faço aquilo que me é dito a fazer. E isso não tem nada a ver com, como nós tínhamos falado aqui, não toque, não beba, não come, não manuseie. Não tem nada a ver com isso, não tem a ver com usos e costumes, não tem a ver com coisas humanas. É a palavra de Deus. Ouça e pratique aquilo que ela te ensina. Ame o seu próximo, perdoe, ande na presença de Deus por fé, busque, medite na palavra de Deus, cultue a Deus, seja um cristão assíduo, né, da palavra de Deus, frequente na igreja, esteja ali sempre ouvindo, sempre participando dos ensinos da igreja, porque essa palavra só nos faz crescer. E eu termino a minha fala com a frase de Pedro, né, que antes você cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo e da sua palavra. Obrigado, pastor Marcos, pelo carinho. Tenho certeza que quem nos acompanha foi abençoado também pelas reflexões do irmão. Deus continue derramando graça na sua vida, no ministério também. Os contatos estão à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Da igreja, que o pastor deixou por aqui. Leve nosso abraço a toda a comunidade também. Com certeza. Tá bom? Muito obrigado, meu irmão. Com certeza. Reverendo Lucas, 3 minutinhos também, por favor. Gosto de marcar que fica mais fácil aqui, ó. Queridos, é uma alegria muito grande participar do programa, falar essa audiência tão especial como a gente vê aí, de todos os cantos do Brasil, né, que acompanham o programa Vejam Só. Então, sempre um prazer estar aqui. E como o pastor Marcos já trouxe essa abordagem pastoral, cuidadosa, eu vou para dar um equilíbrio aqui, trazer um aspecto mais teológico dentro do que a gente falou, né? Eu acho que é importante a gente equilibrar exatamente isso. O pássaro tem 2 asas, então você tem que voar com a mente, mas você tem que voar também com o coração, ou com a teologia, com os estudos e, ao mesmo tempo, com a oração. E puxando aqui para o aspecto teológico, para o aspecto mais técnico, para o aspecto mais bíblico, para fechar aqui o nosso programa com reflexões também, e que tenham a ver com a nossa vida, eu vou lembrar aqui uma frase, não sei se eu vou conseguir reproduzi-la na literalidade de um escritor que tem alcançado aí de novo uma proeminência. Então, ele está sendo revisitado especialmente com o crescimento do conservadorismo, que é o D.K. Chesterton, né, que escreveu um livro que trata sobre filosofia cristã, que é a Ortodoxia, livro difícil, mas muito profundo nas suas ponderações. E o Chesterton tem uma frase que ele diz que o cristianismo sobrepujou a dificuldade de unir opostos ou afirmações opostas, acatando os opostos ferozes, mas mantendo-os ferozes. E isso tem a ver com o que eu bati na tecla aqui durante todo o programa, que é a ideia do paradoxo, que para mim no cristianismo não é uma concessão, ele é uma necessidade. É de você o quê? Reconhecer que a sua mente é finita e que a revelação, como vem de Deus, ela tem esse seu aspecto transcendente que vai além da nossa própria capacidade de racionalizá-la, né? Então, eu acho que quando você sentir que as trações estão muito tensas ou que você perceber tensões no seu pensamento e nas suas próprias afirmações, eu acho que ali você pode ter talvez a segurança de que você está sendo leal à Bíblia. Foi isso que você ressaltou aqui na minha participação. Você falou assim, acho que você está sendo honesto. E é isso. Eu acho que quando a gente sente as trações, né, das tensões, das opiniões ou das afirmações, eu acho que eu estou sendo mais leal à Bíblia do que a sistemas. E é exatamente isso que eu estou trazendo aqui, né? Resumindo a minha participação, eu diria o seguinte: para você manter esse equilíbrio entre soberania de Deus, amplamente ensinada na Bíblia, às vezes colocadas de lado a lado e às vezes colocadas no mesmo versículo, né? Porque, olha, o Filho do Homem morreu, como estava designado, Atos 2:23, mas vós o matastes.
Quer dizer, é o agente moral, vocês são responsáveis. Então, eu acho que às vezes no mesmo versículo você tem o mesmo ensino. E aí? E aí, quando você vai lá no final da história, você vai ter que lidar. Soberania de Deus, responsabilidade humana, e eu acho que chegou um consenso na hora que eu falei isso durante o programa, no final de tudo é a vontade de Deus que vai prevalecer. Então, é a graça soberana de Deus, mas com uma participação ativa do homem. Entretanto, a graça soberana de Deus que precisa ser destacada em qualquer afirmação ortodoxa, digamos assim. Amém. Obrigado, reverendo Lucas, pelas eu que agradeço. contribuições, Passei 16 segundos. Vai dar tempo da gente encerrar sem estourar. Os contatos do reverendo e da igreja também estão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. E eu também defendo isso. Quando as nossas explicações estão muito certinhas, aí, rapaz, pode ter certeza que tá errado. Pode ter certeza. Quando você leu a Bíblia e explicou fácil. Você fala... Tem uma coisa aí que... Como é que é? Alguma coisa errada que não tá certa. Exatamente. Nós estamos falando de um Deus todo-poderoso, transcendente, que a gente não explica, não dá. Não vai ser simples assim. O nosso entendimento não vai fechar essa conta certinha. Então, essas trações são fundamentais no nosso avanço teológico. Tem que ser assim mesmo, senão não vai. Tem toda a razão. Deixa eu colocar aí só na tela antes de encerrar o resultado da enquete. Você que votou lá no nosso perfil do Instagram, nós perguntamos então qual que é o papel, né, do homem na salvação. 36% escolheram que o homem participe da salvação, 56% que é uma obra totalmente de Deus e 8% afirmaram ter dúvidas sobre essa situação. Espero que o programa tenha contribuído aí, principalmente para esses que estavam em dúvidas aí, a entenderem um pouco mais do assunto e daqueles que já tinham sua opinião aí para refletir, pensar, continuar, mudar, avançar no conhecimento, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que votou e participou. Nós encerramos a edição de hoje, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Preparado com muito carinho, muita dedicação para levar até você uma programação que abençoe a sua vida, que edifique a sua vida, que contribua para o avanço aí do conhecimento e conhecimento sempre na palavra de Deus. Um forte abraço e até a próxima.